abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Lembrando a vocês que ontem tivemos a nossa live aqui pós-jogo da vitória sobre o Juventude por 5-1. Você que não viu ontem a live pós-jogo, quer saber minha opinião, a minha análise vai estar passando nos cards aqui em cima, depois vai estar aqui do lado nos relacionados para você acompanhar. Lembrando que sempre que terminar os jogos do Botafogo, podem entrar aqui, tem sempre a nossa live pós-jogo, tá? Neste conteúdo de agora, temas importantes. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o John Textor está depondo na CPI da manipulação lá no Senado em Brasília. Então a gente traz atualizações aqui no canal sobre isso amanhã. Quero conversar com vocês também sobre venda de ingressos para Botafogo e Flamengo, domingo, 11 horas da manhã no Maracanã, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Quero conversar com vocês também sobre Campeonato Brasileiro, né? A gente que vai jogar Libertadores quarta-feira, mas eu quero falar de Campeonato Brasileiro. A gente vai passar aqui na tabela. Dá para o Botafogo brigar pelo título esse ano novamente do Campeonato Brasileiro? Vou dar minha opinião, quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. E para fechar, eu vou falar também do Bastos, do zagueiro, tá jogando muita bola, quero falar do Bastos. Mas antes, deixa eu passar um recado para você, botafoguense, principalmente você, botafoguense, que mora na capital do Rio de Janeiro. Tá precisando de uma fotógrafa botafoguense para você poder fotografar o seu evento com qualidade? Vou deixar o link aqui na descrição da Aline Fênix Fotos para você estar entrando em contato e fazendo o seu orçamento sem compromisso, tá? E garanto a vocês um trabalho de qualidade. Você que tem algum evento para fazer, tá precisando de fotógrafa, entre em contato aí com a Aline, botafoguense, assim como a gente, vocês vão gostar muito do trabalho. Então faça isso, que é muito importante também, vocês entrarem em contato com a Aline, tenho certeza que o preço vai ser bem bacana. Então entre lá, Aline Fênix Foto, parceira aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Eu já abro esse vídeo atualizando uma situação do John Textor rapidinho. Cara, o John Textor, né, que tá no Brasil, foi pra Saquarema. Não sei o que o John Textor tava fazendo em Saquarema, sinceramente, andando de skate. E ele acabou fraturando o cotovelo, tá bom? Fraturou o cotovelo andando de skate, teve que passar até ali por um procedimento, uma cirurgia, não sei. Enfim, ele fraturou o cotovelo andando de skate, mas já tá tudo bem com o John Textor. E ele tá depondo, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o John Textor tá depondo lá no Senado, em Brasília, na CPI da manipulação. Começou, né, 3 horas da tarde, o vídeo tá entrando 5, então não sei se acabou. A gente traz atualizações aqui sobre isso amanhã. A gente não sabe se nesse depoimento ele vai trazer provas ou se por enquanto ele só vai prestar depoimento. Mas o John Textor no Senado em Brasília, depondo na CPI da manipulação. E começou hoje, segunda-feira, a venda de ingressos para Botafogo e Flamengo, domingo, 11 horas da manhã, jogo no Maracanã, mando do Flamengo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Botafogo tem 10% da carga, lembrando que no Campeonato Brasileiro, clássicos, né? O mandante fica com 90% e a torcida visitante 10% da carga. Então a torcida do Botafogo vai estar em minoria, só tem 10% da carga. E você que quer ir domingo lá no Maracanã, cara, você tem que comprar o ingresso pelo flamengo.superingresso.com.br. Valores: R$80 a inteira e R$40 a meia. Já falando em Campeonato Brasileiro, vamos trocar uma ideia? Eu vou deixar o Bastos para a segunda parte do vídeo, que eu quero falar sobre esse zagueiro também, mas agora eu quero falar sobre Campeonato Brasileiro. Tá aqui do lado para vocês
Vamos passar na tabela? Deixa eu pegar a tabela para a gente ver como é que tá esse campeonato brasileiro, que só está começando. É complicado a gente ficar se baseando nessa tabela por enquanto, né? O início ainda, mas vamos aqui na tabela do campeonato brasileiro. O Botafogo, não, vamos aqui pegar todo mundo, né? Deixa eu atualizar aqui, galera, para não falar nenhuma besteira para vocês. Vamos lá. O Bragantino é o líder com 7 pontos. O Flamengo, que é o nosso adversário domingo, é o segundo, colocado com 7 pontos também. E o Botafogo, nesse momento, é o terceiro colocado com 6 pontos. Atlético Paranaense é o quarto com 6 pontos. O Grêmio é o quinto colocado com 6 pontos. Internacional, sexto com 6 pontos. O Galo é o sétimo colocado com 5 pontos. E o Fortaleza, o oitavo colocado com 4 pontos. O Bahia é o nono com 4 pontos. O Fluminense, o décimo com 4 pontos. 11º, Palmeiras, 4 pontos. 12º, Cruzeiro, 4 pontos. 13º, Juventude, 4 pontos. O São Paulo é o 14º, com 3 pontos. Vasco da Gama é o 15º, com 3 pontos. O Criciúma, 16º, com 2 pontos. O Vitória abre a zona de rebaixamento com 1 ponto. Corinthians, o Vitória é o 17º, Corinthians, 18º, com 1 ponto. Atlético Goianiense, 19º, com 0 pontos. E o Cuiabá, o 20º, com 0 pontos. Então, o Cuiabá e o Atlético Goianiense não pontuaram ainda nesse campeonato brasileiro. Então, a zona de rebaixamento nesse momento: Vitória, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. E pegando aqui o G6, Bragantino, Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. Cara, o que a gente pode falar sobre isso? O Botafogo até aqui são 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias. O Botafogo estreia contra o Cruzeiro perdendo, depois a gente ganha do Atlético Goianiense e ontem do Juventude em casa. Inclusive, cara, o Botafogo pode ser líder do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, porque se o Botafogo vencer o Flamengo, o Botafogo tem condições já de ser líder do Brasileiro. Por quê? O Bragantino, que é o líder, vai pegar o Fortaleza. Eu acho que Bragantino e Fortaleza é na casa do Fortaleza, se eu não estiver falando besteira. Então o Bragantino, que é o líder com 7 pontos, vai pegar o Fortaleza, um jogo difícil, acho que é na casa do Fortaleza, e o Botafogo pega o Flamengo no Maracanã. Então se o Botafogo ganhar do Flamengo e o Bragantino tropeçar para o Fortaleza, o Botafogo será líder domingo do Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, galera que gosta de superstição, ano passado, claro, vamos pegar o primeiro turno, tá? Vamos pegar ali as lembranças boas do ano passado, primeiro turno. Ano passado, o Fluminense, ele era líder do Campeonato Brasileiro e o Botafogo pegaria o Flamengo no Maracanã e o Fluminense pegaria o Fortaleza. Se o Fluminense tropeçasse para o Fortaleza e o Botafogo ganhasse do Flamengo ano passado, o Botafogo assumiria a liderança. Então são as coincidências, né? Porque ano passado o Botafogo ele se torna líder do Campeonato Brasileiro ganhando do Flamengo no Maracanã e o Fluminense, que era líder, tropeçou para o Fortaleza. E esse ano o Bragantino vai pegar o Fortaleza e o Botafogo pega o Flamengo. E pode acontecer novamente. O Botafogo ganhando do Flamengo, o Bragantino tropeçando para o Fortaleza, a gente domingo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Então são coincidências do futebol, né? Ano passado a gente se tornou líder dessa maneira. Ano passado o Botafogo ganha do Flamengo naquele jogo lá dentro do Maracanã e o Fluminense tropeça para o Fortaleza. E ano passado a gente se torna líder do Brasileiro, depois a gente sabe tudo que a gente passou. Vamos brigar em cima, vamos brigar pelo título esse ano novamente? Quero dar minha opinião sobre isso. Cara, assim, para falar de título, eu acho que ainda é muito cedo. Mas isso aqui já mostra que o Botafogo vai brigar mais uma vez na parte de cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Não é um campeonato tão fácil como o do ano passado. O Botafogo tem outras competições também, Libertadores, Copa do Brasil. Mas eu acredito, até se o técnico Arthur Jorge tivesse mais tempo no Botafogo, eu acho que a gente já seria líder. Eu acho que a gente teria vencido o Cruzeiro na estreia, Atlético Goianiense e Juventude. Se o técnico tivesse chegado antes,
Eu acho que a gente seria líder porque, na minha opinião, eu acho que a gente teria vencido esses primeiros 3 jogos. Acho sim que o Botafogo briga na parte de cima da tabela, mas para falar de título, eu acho que ainda está cedo. Tem a janela do meio do ano, tem reforços, alguns jogadores devem sair para outros chegarem, jogadores com a características que o técnico gosta de trabalhar. Então, para falar de título, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas é claro, eu acredito sim que o Botafogo vai brigar na parte de cima novamente no Campeonato Brasileiro esse ano. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí eu vou conversar com vocês sobre o zagueiro Bastos, tá jogando muita bola. Fica aí, já volto. Voltando aqui para a gente finalizar, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto para a ajuda de vocês. Olha, eu quero falar sobre o zagueiro Bastos, né? Ontem ele jogou muita bola contra a equipe do Juventude, tá se destacando, tá tendo sequência, tá pegando confiança, é aquela situação no futebol. Futebol é confiança. Quando o jogador está com confiança, ele arrisca o que tem que arriscar, ele fica tranquilo em certas jogadas que talvez ele não ficaria. Então, assim, sequência e confiança é tudo para jogadores de futebol. E o Bastos está tendo essas duas situações. O Bastos, agora principalmente com o técnico Arthur Jorge, ele vem tendo sequência e vem pegando confiança. Só que ontem eu falei aqui na live pós-jogo e eu vou repetir. Eu vou esperar jogos grandes para poder elogiar de fato o Bastos. A gente fica muito feliz com essa melhora, o próprio Lucas Halter também. A gente fica feliz porque a gente está vendo uma evolução. Agora, Atlético Goianiense e Juventude são equipes ali que a gente sabia que talvez pudesse exigir menos da nossa defesa, principalmente que foram jogos dentro da nossa casa, no Newton Santos, então é muito difícil a gente pegar Atlético Goianiense e Juventude, com todo respeito a essas equipes, como parâmetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar jogos grandes. Semana que vem tem Botafogo domingo, né, agora. Domingo agora tem Botafogo e Flamengo no Maracanã. Aí eu quero ver o Bastos, aí eu quero ver o próprio Halter. Então, assim, claro, a gente tem que elogiar porque estão melhorando, isso é nítido, mas eu quero ver principalmente o Bastos sendo testado em jogo grande. O esquema está favorecendo o Bastos? Sim, esse esquema tático do Arthur Jorge, ele está favorecendo muito o zagueiro Bastos. Por quê? Ele é muito bom na cobertura. E na saída de jogo, ele é muito bom também. Então, cara, a cobertura do Bastos, ela é muito boa. E a saída de bola dele também é boa. Sabe por que a saída de bola dele é boa? Porque ele joga com as duas pernas. Vocês podem reparar, o Bastos, ele joga com as duas pernas. Então a saída de bola dele é muito boa por isso. E ele não sai dando chutão como o Barbosa, né? O Barbosa, eu acho que o Barbosa vai acabar perdendo espaço. O Barbosa dá chutão, o Barbosa, quando o Botafogo tá perdendo, fica desesperado, fica afobado. O Bastos não. O Bastos, ele joga com as duas pernas e sabe sair jogando. Então, esse esquema tático do Arthur Jorge, a gente precisa de zagueiro rápido, a gente precisa de zagueiro bom na cobertura, a gente precisa de zagueiro com uma boa saída de bola, e o Bastos tem essas características. O problema do Bastos, na minha opinião, é na bola aérea. Eu acho ele muito fraco na bola aérea, pelo alto. Agora, cobertura, saída de bola, isso ele tem de bom. Tem mesmo de bom, e o esquema do técnico Arthur Jorge está favorecendo muito o zagueiro. Então vamos aguardar, quero ver em jogos grandes aí para poder avaliar melhor, mas está jogando muita bola o Bastos e que melhore cada vez mais, que isso é bom para o Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, terça-feira, estou de volta às 6 horas da manhã, e amanhã tem live, 8h15 da noite, toda terça-feira tem live aqui no canal. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.